E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então já peço aí pra vocês, se gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, é de graça, não custa nada. Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, bora lá! Gente, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas eu peço a paciência de vocês e que assistam esse vídeo até o final. É o seguinte, minha educação, desde pequenininha, eu fui meio politizada, assim, sabe? Principalmente em relação à minha mãe. Minha mãe sempre me passou as coisas básicas na hora certa. Quando eu perguntava, ela respondia. Então, tava naquela fase, sabe? Eu era bem pequenininha, tava naquela fase, os brasileiros se lembram, de que a gente estava saindo do regime ditatorial para o regime democrático. E aí, a primeira coisa que eu aprendi com a minha mãe: democracia é quando a gente vota. Quando o povo vota é democracia. Quando o povo não vota no seu governante, não é democracia. Isso sim foi o básico que ela me deu para a idade que eu tinha, que eu era muito novinha. Então depois a gente começou aquele processo, sabe? De redemocratização. E era a eleição de um presidente. Na época que foi eleito o Tancredo Neves. Aí eu vi na TV aquele monte de homem lá votando para presidente da República. Era o Paulo Maluf e o Tancredo Neves. E a minha mãe estava muito nervosa, muito nervosa, porque ela queria que o Tancredo Neves fosse eleito. Então eu perguntei para ela, eu me lembro disso muito bem, eu perguntei para ela, por que tu tá torcendo para que um seja eleito se não é o povo? E tu disse que democracia é o povo que tem que votar. Não me lembro quais as palavras exatas que eu usei, né, gente? Mas foi algo desse tipo. Que ela me respondeu: o Tancredo Neves é o caminho. Legal? Legal. Então, o que ela me disse? Ok, não é, o povo não tá votando, não é democrático. Mas o caminho para a democracia é que este seja eleito. Eu entendi. Claro que na época eu não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam votando, enfim, era o básico do básico do básico. Mas eu sabia que o povo tinha que votar para ser democracia. E ela me disse, este é o caminho tem que ser através dele. Para mim bastou, eu entendi. Partindo daí, eu tive uma educação muito boa em escola privada no Brasil. Reconheço, foi em escola privada. E foi nessa escola, que era uma escola de freiras, por sinal, que eu tive essa atração, assim, por política, por entender, por saber, por me envolver, por falar, por dar a minha opinião. Aliás, eu era aqueles alunos chatos, sabe? Que ficam na sala de aula e a professora abre a boca e tu, professora, posso perguntar? Sabe? E no fim tá todo mundo te olhando com uma cara querendo te devorar vivo porque tu tá enchendo o saco, fazendo a professora explicar um monte de coisa que eles não querem saber. Mas tudo bem, eu era esse aluno. Vamos lá. Aí, eu tive assim, pensando, sabe? Pensando muito. Vocês sabem, eu penso muito. E eu percebo que os meus irmãos mais jovens não conheceram a mãe que eu conheci. Por quê? Porque eu conheci uma mãe de 20 e poucos anos, mais ou menos, e que era muito engajada, assim, em me explicar como que a banda tocava, de uma forma bem infantil, mas que eu guardei, fora as inúmeras vezes que a gente deve ter conversado e que eu não me recordo, porque eu era muito pequena, mas tem alguns momentos que eu gravei. Esse aí mesmo, do dia da votação para presidente e que não era democrático, que ela me falou isso, marcou muito a minha vida e eu me lembro muito disso. Mas claro que a gente deve ter tido várias conversas que o subconsciente pegou, mas eu não me lembro. Aí eu digo assim, que os meus irmãos mais novos não conheceram a mãe que eu conheci, porque ela tinha 20 e poucos anos e ela tinha todo aquele gás, sabe? Pra dizer, pra falar, pra informar. Enfim, depois quando o próximo irmão, no caso, nasceu, foram 9 anos de diferença. Só que aí teve mais um tempo que ele adquiriu, enfim, ficou um pouquinho maiorzinho. E a minha mãe, ela já não era assim.
ela já não tinha essa perseverança de passar coisas, de explicar certas coisas, sabe? Porque aí eu também já era 9 anos mais velha, né, que o meu irmão. E eu percebia isso de forma muito clara. E eu sempre me perguntei, por quê? Por quê, gente? Eu acho que sei a resposta por quê. O povo cansa, sabe? O povo vai cansando. E chega um ponto que ele não vê eco naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, naquilo que ele quer passar, que ele quer transferir. Não tem eco. Então aí o povo vai cansando. E eu acho que isso aconteceu com o Brasil. Eu acho que a minha geração, me desculpem, tá? Mas a minha geração, lá no Brasil, eu tenho, assim, a impressão que foi a última geração, sabe? Foi uma geração assim, ó, que estava saindo da ditadura, entrando na democracia, e foi uma geração que se politizou, foi a última geração que realmente se politizou, entende? Eu fui cara pintada, sabe? Eu fui pra rua, eu pintei a cara enfim, pro Fernando Collor, né? Mas assim, eu sempre fui muito engajada nesse tipo de coisa. Eu acho que foi a última geração. Galera, depois disso, o Brasil entrou em uma obscuridade, sabe? Num vazio. Uma coisa assim tão chocosa. É como se educação passasse a ser artigo de luxo. Pra que educar? Sabe? Pra que educar? Porque a educação, ela começou a cair, sabe? A qualidade. Eu estudei em escola privada. Mas a minha filha mais nova, também, quando nós estávamos lá no Brasil, ela estava estudando em escola privada. E escola péssima. Professores, assim, super desatualizados, super desinformados. Então, a educação brasileira, ela foi caindo em um abismo, sabe? Que é lá que ela está hoje, com certeza. Então, essas pessoas que são pessoas que, de alguma forma, né, são destaques no Brasil, que se destacam em alguma área do conhecimento, são pessoas que tiveram condições para estudar fora do Brasil. Ou para estudar numa universidade que recebe muitos professores de fora do Brasil, universidades muito renomadas, as mais respeitadinhas assim no Brasil. Então, é esse tipo de pessoa que acaba se destacando. Só que numa sociedade de 200 milhões de habitantes, isso não é bom, isso não é legal, porque o povo caiu no abismo. É isso que aconteceu. Então, gente, a educação no Brasil, ela caiu num abismo total e absoluto. Eu me dei por conta disso quando eu fui dar aula. Quando eu fui dar aula em universidade, onde alunos me faziam perguntas a respeito dos poderes da República. O que cada poder faz? Vejam a situação temerária de existir um povo em uma quantidade significativa pelo tamanho do Brasil e pela população, né? População do Brasil, e ter pessoas dentro de um órgão acadêmico, estar ali em uma universidade ou em uma faculdade e vir perguntar, não importa de que área seja, é isso que eu digo, assim, não importa de que área seja, mas a pessoa vem perguntar a respeito dos 3 poderes, o que compete a cada poder realmente. Eu tô falando a verdade, eu tô falando sério, porque eu sei que quem tá me assistindo é português, é capaz até de não acreditar nisso. Então, hoje, eu digo assim, que uma pessoa que ficar dentro de casa sem ir à escola no Brasil, ficar em casa, assistindo bons documentários, ela vai ser uma pessoa mais informada, mais apta para desempenhar qualquer função do que uma pessoa que frequente uma sala de aula no Brasil. Eu tenho certeza disso. Certeza.
Então, gente, eu tô fazendo aqui uma mistura, né? Tô fazendo uma mistura, assim, do que eu recebi da minha mãe, da minha geração, e agora eu venho puxando o assunto de escola de educação. Eu não tô fazendo uma mistura, porque tudo isso somado se transforma numa única coisa, que é a educação do povo, entende? A educação do povo é a liberdade desse povo. Porque o povo que não tem uma boa educação não é um povo livre. Hoje, o que acontece no Brasil é isso. Existe uma ignorância, se é que vocês me entendem o significado literal da palavra ignorância, generalizada no Brasil. Entende? Então, assim, por exemplo, existe um fenômeno que está acontecendo em comum entre Brasil e Portugal, que são eleições em 2022, embora aqui em Portugal seja agora em 30 de janeiro e no Brasil seja em outubro. Pois é. Eleições. Gente, o brasileiro, ele tá totalmente cego, surdo, mudo, sabe? Ele não consegue mais raciocinar. Quando eu falo que a minha mãe disse pra mim, olha, não é democracia, mas o caminho é esse. Porque ela estava me mostrando que as coisas elas não são assim. Tu não faz hoje para ter resultado amanhã. Na maioria das vezes, as boas, as conquistas valiosas, elas não são criadas de um dia para o outro. Elas precisam trilhar um caminho. Então aí o povo já está sendo levado para aquela situação. Ou é aquele que foi preso, ou é aquele que tá aqui, no poder, sabe? E começou já o fla-flu. Nas redes sociais, a mídia começa, né, a botar lenha na fogueira, que é pros nervos já começar a pilhar. Gente, nenhum dos dois é viável, por favor. O povo precisa enxergar o país assim. O que tu quer pro teu país? O que tu quer que se transforme? Não é eleger alguém imediático. Eu preciso eleger alguém que ano que vem saia fazendo tudo que precisa ser feito, porque isso não vai acontecer. Porque isso não é assim que funciona. O povo brasileiro precisa entender que não existe político que governe um país. Quem governa um país é o povo. E não é na hora, não é somente na hora em que vota. É muito antes. É quando ele pensa o que ele quer para a nação. O que ele quer para a nação? No caminho das pedras, por onde a gente deve seguir, perseguir para chegar ao objetivo. E qual é o objetivo do brasileiro? O que o brasileiro quer para o Brasil? Vocês estão me entendendo? Então, assim, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar porque é incrível, é incrível. A gente não tem um candidato assim, que seja minimamente plausível para ser eleito no Brasil. Não existe. Eu já disse aqui para vocês, eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui. Eu sou de quem fizer algo para salvar o país onde eu nasci, entendeu? Não interessa de onde, de que lado venha. Mas não existe ninguém. Não existe. Eu não vou ficar aqui dizendo os porquês dos porquês, sabe? Porque é algo muito óbvio. Não existe. Aí, o pessoal tá começando de novo a fazer fla-flu nas redes sociais. Você vai nesse ou você vai nesse? Você vai nesse ou você vai nesse? Gente, não tem ninguém pra ir. Não tem. A diva, mas aí o que a gente faz? A gente tem que votar em alguém. Pois é. Tem que votar em alguém. Mas eu não tô no Brasil. Eu não vou votar. Eu vou justificar. Por enquanto eu sou obrigada a fazer uma coisa que não deveria ser obrigada. Porque votar é uma coisa que a gente tem que ter vontade de votar.
como é aqui em Portugal. Vota quem quer votar. Normal. Pode ter críticas a respeito, pode ter um monte de coisa a respeito, mas eu acho que essa é a melhor forma do que tu seres obrigado. Não, eu sou obrigado a votar. Se bem que no Brasil também não é obrigado, né? Porque a gente paga uma multinha ali e deu e tá tudo resolvido. Mas enfim, eu só sei dizer uma coisa, que não existe ninguém. Ninguém. Todos que estão se apresentando, a gente já conhece o currículo. O currículo já foi apresentado, o currículo já foi, as atividades deste currículo já foram postas em prática, tá? Eu acho que todo mundo conhece. E vão de novo cair nessa mesmice de é Flamengo, é Fluminense, é Flamengo, é um Fla-Flu que não acaba mais. Pessoal, pensem no país, sabe? Eu não vou votar. Mas a gente tem que pensar no país, a gente tem que pensar no povo, a gente tem que pensar o que exatamente que a gente quer para o país. O que a gente quer para o Brasil. Gente, era isso, sabe? Eu puxei aqui um pouquinho uma lembrança de infância, não é? Uma lembrança de infância, de como eu tive essa educação e acho que consigo compreender algumas coisas. E como essa educação ela foi pro ralo. E como o brasileiro hoje ele tá num obscurantismo absurdo. Parece que não enxerga nada na frente. Aí agora eu venho falar de Portugal. Eu vou falar. Eu vou. Porque eu tô aprendendo muita coisa, sabe? Muita coisa aqui em Portugal. A respeito de Portugal e a respeito do Brasil. Porque quando eu digo, quando a gente se afasta, a gente enxerga melhor as coisas. Eu tenho filho adolescente na escola. Eu tenho pessoas que me seguem aqui no canal, que são professores. E me corrijam caso eu esteja enganada, por favor. Que o professor aqui não está sendo valorizado. Nem um pouco. E aí, quando o professor ele não é valorizado, muito pelo contrário, ele é desvalorizado de forma sistemática, eles acabam ficando como ficou a minha mãe. A minha mãe no início tinha toda aquela, sabe, aquela vontade de me passar, de me explicar. Os meus irmãos, eles já não tiveram essa coisa maravilhosa de conhecer a minha mãe com 20 e poucos anos, 30 anos, sabe? Que ela tinha aquela vontade de sentar e explicar, que ela sempre entendeu muito de política e ela passava isso pra mim de forma didática, que eu entendia, o que eu me lembro. E aí, se esses professores continuarem a serem tratados como são tratados aqui em Portugal, meu povo, minha pova, por favor, não deixem isso acontecer. Porque eu amo muito Portugal, muito, sabe? E Portugal não pode incorrer nesse erro. Não pode. A educação aqui em Portugal é maravilhosa, sabe? É maravilhosa. Nossa, não dá nem, não tem nem uma régua que consiga medir para comparar do Brasil a Portugal. Isso não existe. Porque não existe essa métrica. É impossível haver essa métrica. De tão superior que é. Mas os professores, eles estão sendo muito judiados, sabe? Estão sendo muito judiados. Então o povo tem que pensar o que querem, sabe? O que querem para os seus netos, para os seus bisnetos, para o futuro desse país. Porque se continuar assim, as pessoas vão continuar a não querer ser professor, porque é o que está acontecendo. Não querem ser professores. Isso vai acabar sobrando para pessoas não tão qualificadas a ser professor, que é o que acontece. Foi o que aconteceu no Brasil. As pessoas acabam se desmotivando, sabe?
quem teria essa vontade de ensinar, eu passei por isso também no Brasil. Passei, né? Já falei pra vocês. Não quero ser repetitiva. Quando a gente tem essa vontade de passar adiante o conhecimento que se tem e a gente é muito judiado, assim, a gente perde. Desculpa, tá? Mas a gente perde tesão. Totalmente. Isso precisa ser feito um trabalho junto aos professores, em termos de tudo, sabe? De salário, de motivação. Gente, por favor. Eu nem sei, sabe? Pra mim, não existe ninguém que deve ser mais respeitado para conservar a memória, para conservar tudo de bom que existe num país e para criar tudo de bom que existe num país do que os professores, sabe? E eu tô vendo que Portugal tá indo por um caminho, tá trilhando um caminho muito perigoso, muito perigoso. Então, assim, me desculpem, tá? Pessoal aí de Portugal, pessoal que me assiste, tá? Eu me dei a esse direito de vir aqui falar isso, porque realmente eu tenho muitas pessoas que me acompanham, que comentam comigo no direct, que, enfim, que o pessoal fala, né? E a minha filha também me traz muito disso, que ela também é muito... Ela conversa muito com os professores dela, ela conversa muito, ela troca ideia, enfim. É uma adolescente muito participativa, a minha filha. E ela também já trouxe isso pra mim, tá? Mas não tava muito maturado ainda, eu não tava me sentindo à vontade, e acho que não tô muito à vontade ainda, de estar falando a respeito disso, né? De estar vindo aqui, eu estou vindo do Brasil, na condição que está, falar a respeito disso aqui para os portugueses. Mas realmente, eu não me sinto nem um pouco à vontade. Mas eu tô vendo, sabe, que tá indo por um caminho perigosíssimo. Gente, se liguem, sabe? Eu acho que acima de qualquer coisa, a gente tem que pensar no professor. E é no professor que alfabetiza. Não é, o professor da universidade. Todos os professores são importantes, todos. Mas às vezes a gente pensa que são os professores universitários, professores secundaristas. Não, gente. É desde daquele professor que alfabetiza a criança. Vocês vejam, eu me lembro de coisas sobre política que a minha mãe me passou quando eu era muito novinha. Porque são coisas que entram no subconsciente da gente e fica. Então a gente precisa de professores gabaritados, sabe? Desde o lado da alfabetização, primeiro, segundo, terceiro, sabe? Por favor, eu amo muito Portugal e Portugal não merece isso, não merece trilhar por esse caminho. Eu acho que no meio de tanta coisa que está acontecendo, né? Embora eu saiba que isso não seja algo de agora, isso já vem acontecendo, mas por favor, briguem pelos professores de Portugal, sabe? Briguem por bons salários, por boas condições. Enfim, é uma série de demandas que os professores portugueses precisam ser atendidos, para eles não perderem essa vontade. E os outros que estão vindo, a nova geração, tenha vontade, queira ser professor. Se prepare bem. Prepare-se bem para ser bons professores. Ai, gente, era isso. Realmente, eu não estou muito confortável. Mas eu espero que eu tenha me feito entender o caminho que o meu país trilhou e está na situação que está hoje. Eu falei, eu sei que um pouco de tudo aqui, de política, disso, daquilo, mas eu acho que eu queria dar uma base, uma sustentação para chegar nesse ponto e ter essa coragem de falar aqui para vocês. Porque, como eu digo, né, não tem comparação. Se eu for comparar a educação de Portugal com o Brasil, não tem régua para isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, que eu adoro todos os comentários. Tá bom? Beijinhos e até a próxima.